Queria voltar para essa história da movimentação militar dos Estados Unidos na região, professor, área que o senhor também entende bem, e a gente está querendo entender essas ações dos Estados Unidos. Chamou muita atenção, e está muita gente clicando nisso, nessa chegada desses Night Stalkers. Helicópteros militares dos Estados Unidos vistos no Caribe fazem parte de uma unidade de elite do Exército especializada em operações secretas e complexas. São chamados Night Stalkers. Em 2011, o grupo participou de uma ação que matou o terrorista Osama Bin Laden, no Paquistão. O grupo surgiu na década de 80, com foco em operações noturnas e de alta complexidade. E inclui uma divisão especializada em drones de reconhecimento e de inteligência. E as pessoas estão falando, mas por que eles estão lá? O que pode vir a acontecer? É o grupo que participou da morte de Osama Bin Laden. Como é que o senhor vê essa movimentação por lá? E o que são esses Night Stalkers? Bom, todas as Forças Armadas Americanas têm as suas unidades, né, de operações especiais. As SEALs se tornaram as mais famosas, né, que são da Marinha, e que, né, foi um grupo de diferentes unidades que acabou conseguindo fazer a morte e a morte de Bin Laden e a apreensão de tanto material que tinha lá na localidade que ele estava. Então, essas unidades são realmente preparadas para essas operações mais do que arriscadas, como se diz, atrás das linhas inimigas, quando há um alvo muito importante, e que por isso indica que possivelmente tenhamos alguma operação contra ou portos ou aeroportos clandestinos, principalmente na Venezuela. De novo, num aumento da tensão dos Estados Unidos com as forças armadas venezuelanas, porque a quantidade de soldados que estão, principalmente ali os Marines, que estão, né, nesses navios ali na região do Caribe, não são nem de perto suficientes para uma invasão terrestre, para uma guerra efetivamente contra a Venezuela, mas já são suficientes para esse tipo de operação. Isso é para desestabilizar mesmo, não só os militares, mas até mesmo o presidente Maduro. Aí tem o outro lado também que eu gostaria de te ouvir a respeito da força da Venezuela, né? Qual é o poder da Venezuela nesse embate com os Estados Unidos? O presidente Nicolás Maduro diz que a Venezuela possui 5.000 mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa para defender o país. E eles já foram usados em exercícios militares em resposta ao destacamento militar americano no Mar do Caribe. Segundo Maduro, a Venezuela enfrenta a ameaça militar mais letal da sua história. O ministro da Defesa venezuelano criticou os Estados Unidos por serem mais letais em suas operações contra o narcotráfico no Caribe do que no Pacífico. E a Venezuela afirma que o verdadeiro objetivo é a derrubada do presidente Nicolás Maduro e não o combate ao tráfico. E eles dizem, então, que estão com esses mísseis. Queria saber sobre a capacidade desses mísseis também e como é que o senhor vê a capacidade da Venezuela em se defender dos Estados Unidos, professor? Olha, para entender rapidamente a capacidade venezuelana, se a gente olhar o Irã, que vinha se preparando para uma guerra contra os Estados Unidos e contra Israel há muito mais tempo e tinha equipamentos bem mais modernos do que a Venezuela, durante 12 dias a Força Aérea Israelense, usando fundamentalmente os caças F-35, voaram impunemente sobre o espaço aéreo iraniano, bombardeando o que quisessem. E depois os americanos completaram com o voo dos B-2, aqueles famosos bombardeiros pesados. Eu uso isso como exemplo para mostrar que essa nova tecnologia de ponta que os americanos têm, são pouquíssimos os países que teriam alguma capacidade para rastreá-los e abatê-los. A Venezuela não tem isso. Esses mísseis portáteis são
muito eficientes contra aviões de quarta geração anteriores. Esses F-35, os F-22, B-2, são aviões, né, principalmente os caças, são caças de quinta geração, que dificilmente são pegos em radar ou a sua assinatura por calor para que esses mísseis consigam rastreá-los e abatê-los. Portanto, o que a Venezuela tem hoje não daria nem de perto para conseguir resistir a um ataque maciço americano. O senhor acredita nessa possibilidade desse ataque? Não. Não, porque numa guerra sempre tem um clássico referencial para qualquer operação, para qualquer entendimento sobre guerra, né? On War, né, da guerra, de Karl von Clausewitz, que ele diz: o teu planejamento dá certo até o primeiro tiro. Você nunca sabe como o seu oponente seu inimigo vai reagir. Então, por mais que os americanos tenham essa tecnologia de ponta, sempre algo pode dar errado. Como, por exemplo, um avião cair por um defeito mecânico. Isso acontece. E, portanto, o que o presidente Trump não pode ter nesse momento é, numa guerra que ele foi eleito com uma bandeira bem grande de não colocar os Estados Unidos numa guerra, ter um piloto capturado em solo venezuelano. Portanto, não acredito que vá ter um conflito, mas sim operações especiais, ações pontuais, como vem sendo feito, numa escalada sempre muito bem calculada para não ter esse tipo de situação que seria politicamente, internamente, muito ruim para ele. Nossa, eu gosto porque ele falou coisas que nos acalmou, assim, né? Fiquei mais calma e com essa voz calma também. Achei maravilhoso. Professor Gunter, muito agradecida por estar aqui com essas palavras hoje. O Fabiola. Ele precisa. Fala. Eu posso dar tchau a ele? Amigo, ele não vai embora, então tá. não. Então aí você se entende com ele, mas se entende com ele, Mairovich, que ele tem horário. Eu só sei disso. Gunter, rapidinho, tá? Lembrar que com relação a helicópteros, foram dois. Um caiu quando o Bin Laden foi localizado. Eram dois helicópteros. Agora, outra coisa que eu queria saber, aproveitando os seus conhecimentos, e não dando uma aqui de jornalista entrevistador, apenas trocando dados e informações, é que esse sistema de helicópteros chamado de ataques noturnos de surpresa, até o nome diz, né? Stalkers, que significa perseguição noturna. Esse tipo de ação é uma ação de surpresa. Ora, como é que se fotografa isso? Será que não é do próprio interesse dos americanos, no sentido, olha, vamos mostrar aqui só para criar impacto? E outra coisa que está parecendo é uma nova invasão, evidentemente trocado de lugar geográfico, uma nova operação da Baía dos Porcos de 1961, que deu toda errada, né? Professor Mairovich, a Baía dos Porcos é um dos maiores ensinamentos para as Forças Armadas americanas e para a CIA e as outras agências de inteligência. Não vão querer ter isso, até ser efetivamente controlada por eles, não por cubanos treinados e mal treinados pela CIA. Mas sim, deixar ser fotografado faz parte dessa guerra psicológica contra os venezuelanos, enquanto se olha para um lado, outros helicópteros que não foram esses que estiveram lá na operação para capturar o Bin Laden, e sim o outro que é uma versão também stealth, furtiva do Black Hawk, enquanto eles outros passam pelo outro lado. Né? Faz parte de uma guerra psicológica que os americanos estão fazendo com os venezuelanos, militares e políticos.